tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre essa questão, né? Dá para unir racionalismo com empirismo? Recentemente eu trouxe para vocês uma aula onde eu mostrei uma das propostas que houve aí na história de unir essas duas doutrinas, que foi através do intelectualismo. Hoje a gente vai ver outra proposta que tem também como objetivo, né, unir aí elementos dessas duas doutrinas, e essa proposta vai ser o apriorismo. Como eu coloquei para vocês, ó, o apriorismo vai ter como característica unir na sua teoria o fator empírico mais o fator racional. Já adiantando aqui algo importante para vocês, uma diferença fundamental que vai haver entre o intelectualismo, que eu já mostrei para vocês, e o apriorismo que a gente vai ver hoje, é que o intelectualismo foi algo pensado lá na antiguidade, né? Lá no período clássico, por Aristóteles. Então, sequer existia ainda racionalismo e empirismo. Já o apriorismo, não. O apriorismo foi desenvolvido por esse cara aqui, ó, o Immanuel Kant, e o Kant nasceu um pouquinho depois do racionalismo e do empirismo já ter se consolidado como doutrina. Então, Kant, né, que desenvolveu o apriorismo, ele tinha ciência já da existência dessas duas doutrinas, e a proposta dele vai ser realmente unir elementos das duas doutrinas, beleza? Antes de a gente falar especificamente sobre o apriorismo, vamos ver aí um pouco sobre esse cara, né, sobre o autor da teoria. Ele foi um importantíssimo filósofo alemão que viveu entre 1724 e 1804. Ele é reconhecido como um dos grandes filósofos iluministas, dentre eles, um dos que tem uma obra mais vasta, mais extensa e mais complexa. E esse cara aí, na sua obra, dentre tantos os assuntos que ele abordou também essas questões epistemológicas, as questões relativas ao conhecimento. E é justamente nesse eixo aí do pensamento dele, nesse eixo epistemológico, que a gente vai extrair as questões que a gente vai abordar hoje. Fechou? Então, bora lá. A gente vai ver agora especificamente qual é a ideia dele. Ou melhor, vamos ver agora o que é esse apriorismo que a gente tanto fala aí desde o início da aula. Para a gente começar, eu trouxe aqui a imagem desses dois caras, desses dois monstros, que são os representantes dessas duas doutrinas que o apriorismo vai tentar conciliar. No caso, René Descartes, representante do racionalismo, John Locke, representante do empirismo. E a gente pode dizer que o apriorismo vai ser justamente a união dessas duas doutrinas, não das doutrinas como um todo, mas de elementos fundamentais, elementos basilares dessas duas doutrinas. Então, como eu coloquei aí, ó, nesse conceito para vocês, o apriorismo, a gente pode considerar ele um conceito utilizado para designar a tentativa de integrar os princípios dessas duas doutrinas, que a princípio eram antagônicas, né? E mais, quando ele tenta unir aí os princípios dessas duas doutrinas, ele está resolvendo aí um problema importante do século XVII, né? Que é justamente a briga, uma briga que a gente pode chamar até de briga dogmática que existia entre racionalistas e empiristas. Um defendendo que a sua doutrina estava certa e, ao mesmo tempo, criticando a outra doutrina que eles consideravam opostas. Kant vai justamente juntar essas duas doutrinas aí. Agora a gente vai ver o que o Kant traz relativo ao empirismo, relativo ao racionalismo, para fazer essa união, para fazer essa integração de doutrinas. Com relação ao racionalismo, tocando aí na parte que corresponde ao intelecto, a gente vai ter os elementos a priorísticos. Segundo Kant, no nosso processo de conhecimento, há elementos que existem independentemente da experiência, ou seja, são os elementos que ele vai chamar de elementos a priori. Daí o nome a priorismo, né, também. Estes elementos são de natureza formal, isto é, eles são formas do conhecimento que recebem seu conteúdo da experiência. Acredito que não tenha ficado muito claro aí com essa explicação, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui que vai ilustrar muito bem como é que funciona essa questão de elementos a priori, formas do conhecimento, conteúdo recebido da experiência. Aguarda aí que já isso vai ficar bem claro para vocês. Agora, com relação ao empirismo, qual é a contribuição que o Kant vai destacar aí dessa doutrina? Veja aí. Segundo Kant, o material do conhecimento provém da experiência. Ou seja, o conteúdo que a gente tem na nossa mente vai ser obtido através da experiência. Os dados, as informações que vão ser convertidas em conhecimento vêm justamente da nossa experiência, do que a gente obtém através dos sentidos. Esse material do conhecimento apresenta-se inicialmente como um caos, como uma coisa caótica. Digamos que são dados aleatórios, e aí esses dados, já adiantando para vocês, eles vão ser organizados pelo intelecto, por aquelas formas do conhecimento que eu citei agora há pouco. E já já eu vou detalhar melhor como é que elas funcionam aí para vocês. Terceiro ponto aqui dessa tela.
Os sentidos nos possibilita coletar esse material e trazê-lo para dentro. Então, esse material, o conteúdo que vai vir para a nossa mente para ser convertido em conhecimento, ele é extraído da realidade. E ele vai ser extraído, coletado, justamente pelos nossos sentidos. É só mais uma informação para ressaltar o que eu já tinha dito aí para vocês. Agora eu vou sintetizar para vocês como é que esse processo funciona. Trouxe aqui um exemplo que vai ilustrar bem o que cabe aí aos sentidos e ao intelecto nesse processo do conhecimento. Visualiza aí o exemplo. Eu tenho aí nessa imagem um sujeito e um objeto. Sujeito é quem conhece, objeto é aquilo que é conhecido. O processo do conhecimento, nessa visão aí do Kant, ele vai iniciar, claro, com uma dúvida, né? O indivíduo se depara com o objeto e ele não tem nenhum conhecimento sobre aquele objeto. E aí a gente vai para o segundo passo, que é o indivíduo, através dos seus sentidos, vai coletar informações desse objeto. Nesse caso aí da maçã, ele pode tocar, sentir a textura da maçã. Através da visão, vai ver os elementos que compõem essa maçã. Através do paladar, ele pode sentir o sabor. Ou seja, através de todos os seus sentidos, ele pode aí coletar algumas informações a respeito desse objeto. Essas informações vão ser enviadas para as estruturas formais do pensamento. O que são essas estruturas? Compare elas com potinhos vazios. Cada potinho é responsável por adequar uma determinada informação. Então, os sentidos captam os dados, coletam as informações do objeto e enviam para o intelecto para que o intelecto coloque lá cada informação no seu potinho adequado. É basicamente assim que vai funcionar esse processo do conhecimento aí na visão do apriorismo. Como eu já citei para vocês, mas vale ressaltar, essas formas de conhecimento, esses potinhos vazios, eles são a priori, ou seja, eles já nascem com o indivíduo. O indivíduo nasceu, ele já tem lá os seus potinhos. Agora, todo o conteúdo desses potinhos vai ser adquirido justamente através dos sentidos, através da experiência sensorial que o indivíduo vai tendo ao longo da sua vida. Vamos prosseguir para a gente fechar, então, a aula de hoje. Eu mostrei aí como é que funciona o processo do conhecimento, né? Situando o que cabe ao empirismo, situando o que cabe ao racionalismo. Vamos ver aqui as nossas últimas informações de hoje. Essas formas de conhecimento que eu falei agora há pouco para vocês, segundo Kant, elas são divididas dessa forma aqui, ó. Tem as formas de intuição, que é o espaço e tempo. Então, são os potinhos que vão organizar as informações relativas ao espaço e ao tempo. E eu tenho também as demais formas de pensamento, que são 12. Essas formas de pensamento vão organizar informações mais específicas. Essas são todas as formas que o Kant destaca aí, que já estão na nossa mente, né, desde o nosso nascimento, formas que ele chama de formas a priori. É a partir dessas formas aí que todo o conteúdo adquirido na nossa experiência vai ser organizado no nosso pensamento. Possivelmente, gente, numa aula aí mais à frente, eu posso trazer algumas informações a mais a respeito de cada uma dessas formas aí. Então é isso, gente. Basicamente, é essa aí a proposta. É dessa forma que o apriorismo vai tentar unir aí alguns elementos do empirismo com elementos do racionalismo e integrar essas duas doutrinas, né? Diferente do que vinham fazendo aí os defensores delas, que era brigar defendendo cada uma a sua doutrina, sem perceber que elas eram complementares. Grande crédito para o Kant, que conseguiu aí trazer uma teoria que possa integrar essas duas doutrinas. Com essa questão, gente, eu finalizo aqui a aula de hoje. Antes de partir, ó, fica aí os recadinhos para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma aula nova que eu trouxer aqui. Não esquece também o like, que o seu like é um feedback bem importante sobre esse trabalho que eu faço. Além de ser uma energia, um gás a mais para eu continuar fazendo ele aqui toda semana. Então dá essa força aí, não esquece. Por hora eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.